Graça e paz, irmãos, amém? Tô brincando aqui, carregar o púlpito aqui já faz musculação logo cedo, né? Vamos lá. Bom dia a todos. Vamos para a palavra, porque no domingo pela manhã nós temos tido a oportunidade de compartilhar a palavra na forma de um estudo bíblico mais acurado para a nossa necessidade espiritual. Então, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, uma palavra para a família, que nós vamos ler todo o capítulo. Deuteronômio capítulo 8 é um capítulo pequeno, tem apenas 20 versículos. Podemos? Amém? Vamos lá. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor, teu Deus. Tem outra tradução que diz assim: como um homem cuida de seu filho, assim teu Deus cuida de você. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de terra seca, em que não havia água, e tirou a água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E então digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, e que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê,
neste dia. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Pode sentar, amados, por gentileza. Essa é uma palavra de exortação, uma palavra exortativa que o Senhor Deus, por meio da boca de Moisés, ministrou ao povo de Israel logo após a passagem para a entrada na terra. Eu quero aqui nessa manhã produzir aqui para nós uma analogia dos acontecimentos com o povo de Israel nesse tempo, em que Moisés os exorta a lembrar-se do cuidado de Deus e dos seus atos de misericórdia e das benéficas que o Senhor concedeu a eles por terem estado caminhando no deserto com o Senhor, para o cuidado de Deus conosco agora. É óbvio que, pela palavra e pelo que nós já temos ministrado e conhecemos, e você, meu irmão e minha irmã, é conhecedora de que a revelação de Deus para o povo de Israel era uma sombra nebulosa do que nós temos hoje. O que quer dizer isso? Eles não conheciam o Senhor Jesus Cristo, Deus do amor. Eles não tiveram a oportunidade de serem abraçados e acalentados pelo Senhor, que tem um amor de tal maneira que foi à cruz e derramou seu sangue. Mas, com toda a caminhada e os acontecimentos que o cercaram, é importante trazermos esse paralelo para avaliarmos o quanto Deus cuida e continua cuidando de você. Hoje pela manhã, no meu tempo com o Senhor, eu ouvi aquela música, não sei se vocês já ouviram falar de um cantor chamado Pastor Lucas, Deus de Detalhes. E ele estava dizendo lá na música que nos detalhes Deus cuida de cada um de nós, porque Ele tem um amor sobrenatural. Nós conhecemos isso, mas esse povo não tinha esse conhecimento, e por isso mesmo Deus os permitiu e teve que os levar pelo caminho do deserto. Quando o Senhor decidiu que iria os tirar da escravidão, torná-los um povo especial, escolhido, que Ele iria direcionar amor e cuidado a eles, o Senhor não os levou pelo caminho mais curto da saída do Egito para chegar à terra prometida. Deus os levou para um tratamento no deserto. Porque como iriam ser aqueles israelitas que tinham uma mentalidade de escravos, por um período longo, de geração forjados para obedecer a homens, passarem de obedecedores de homens, pela força, a obedientes aos mandamentos de Deus por amor. Era difícil. Então era necessário os forjar. A forja, quer dizer, irmãos, passar pela lapidação, passar pelo fogo, ser provado. Inclusive tem um filme agora, bastante famoso que está ocorrendo aí, a forja, até saindo na televisão, a propaganda e muitos comentários. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Fala sobre discipulado. Eu não assisti, eu só vi o trailer lá, mas não consegui assistir. Mas dizem que é legal. Então, nós precisamos buscar todas as informações, porque nós hoje somos privilegiados nisso, mas eles não tinham essas informações.
Era necessário serem submetidos a um tratamento. Então nós temos que ter esse cuidado aqui para quando formos balançar o que eles passaram para o que nós estamos passando. Eu e você somos privilegiados. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo morando em nós. Eles tinham um Deus que se apresentava a Moisés e se mostrava pela nuvem e pela coluna de fogo no tabernáculo. Era distante. Embora os milagres de Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo o Senhor para sempre, são os milagres que nós vivenciamos. Mas eu quero ir um pouquinho mais no passado para trazer à memória como Deus cuida, apesar de cada ser humano, nessa introdução da palavra. E eu quero voltar lá atrás para lembrar de Caim. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei assim, maravilhado com o cuidado de Deus com o ser humano. Deus conhece cada um de nós, meu irmão, na nossa interioridade. Ele sabe o que nenhuma outra pessoa à nossa volta, a não ser você mesmo e nós mesmos, sabemos. E Deus conhecia Caim. Mas veja que, mesmo com um coração corrompido e de difícil trato, porque Caim, pela leitura que nós fazemos no Gênesis, ele não era uma pessoa fácil de se tratar, ele era o filho, né, mais velho, e por isso mesmo tinha uma altivez de achar que as coisas deviam se alinhar ao que ele achava que era o correto, que era o certo para si. Caim era egoísta e um complexo de superioridade. Ele estava afim de que Deus se adequasse ao que ele pensava. Mas veja você, que mesmo nessa situação difícil de arrogância e na posição de caído que ele pegou e herdou de seu pai Adão, Deus ainda teve o cuidado de ir a ele e falar com ele diretamente. Ontem nós ouvimos aqui na mensagem a pastora Jonadak pregando sobre isso na ceia. Olha, Caim, Deus falando, parafraseando aqui, né? O pecado está aí, ó, bem pertinho de você já sabe. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele assim, você já sabe o que aconteceu com seu pai quando pecou. Olha onde ele foi parar, olha onde vocês foram parar. Está aí, batendo a porta. Mas cabe a você dominar. Uma palavra de cuidado, amor de Deus para com ele. Deus conhecia o seu íntimo. O quanto ele era altivo e arrogante, o quanto achava que Abel não merecia de Deus a atenção que recebia, mas sim, era ele. Mas não ouviu Deus. Mas aí é que vem o mais maravilhoso. Depois ele cometeu o primeiro homicídio, Deus volta a falar com ele. Meu irmão, minha irmã, o que eu aprendo com isso? Mesmo em nossa situação difícil, quando caímos, quando erramos, o cuidado de Deus continua, mesmo em pecado, Deus continua a tentar recuperar a sua vida, a tentar falar com você. Deus deu uma chance para Caim confessar. Deus continua dando chance para nós. Olha, e nem Jesus ainda estava, né? A graça não estava manifesta, que é o perdão incomensurável, o sangue de Jesus para nos purificar. Mas Deus chega para Caim e diz assim, olha Caim, onde está seu irmão? Ele já sabia onde estava. Ele tinha o matado e abandonado seu corpo em algum lugar. Sabe, meu amado, minha amada, o Senhor Deus o tempo todo está perguntando a você, como você está? O que está acontecendo?
mesmo que nossos ouvidos estejam com comichões, mesmo que tenhamos algum tipo de cauterização, como diz o apóstolo Paulo, em nossa mente, Deus continua falando. Ele fala pela voz da natureza, Ele fala pela voz do homem, Ele fala pela voz dos acontecimentos, da causa e dos efeitos, né? Como diz o povo aí fora, do destino, mas é uma lei perfeita de Deus, né? O que o homem semear, isso também se fará. Deus fala, e fala diretamente aos seus filhos e à sua igreja e à sua prole, por meio da sua palavra da profecia, que, como diz o apóstolo Pedro, não foi escrita por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É a palavra. Então Deus vai lá e fala com Caim: onde está seu irmão Abel? Sabe o que Caim responde para Deus com altivez? Ele continuou da mesma forma caído como estava. Sou eu, por acaso, algum protetor de meu irmão? Em outras palavras, está dizendo assim: o Senhor não protegeu ele, por isso que ele morreu. Sou eu protetor? Não. Então Deus vai e revela para ele com clareza: eu sei de tudo, Caim. O sangue do seu irmão está derramado na terra. Mas olha, Deus não parou o cuidado. Ele diz o seguinte: olha, eu ainda continuo cuidando de você. Irmãos, Deus cuida de cada ser humano na terra, desde o pior e mais vil ser humano. Ele diz: vou colocar uma marca em você, para que ninguém toque na sua vida, como aconteceu com seu irmão. Você está marcado como alguém que não pode ser tocado. Uau! Você já pensou, já parou para pensar nisso? Só que o Caim mesmo apregou a maldição sobre ele, disse assim: toda alma que me achar me matará. Quando a pessoa é adepta da caminhada do desastre, né, da desgraça, ele só pensa na desgraça para si. Ele não olha nas consequências daquilo que ele faz em relação aos outros. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso, porque o nosso Pai é amoroso, o nosso Deus é Deus de amor, e como primeira parte nesta palavra que eu quero ministrar a você com essa introdução para amor e cuidado, é que nosso Deus é Senhor de cuidado. Nos detalhes, Ele cuida de você. O Senhor, como Deus de cuidado, aqui no texto que nós acabamos de ler, Ele pega o povo que chamou para si, porque a promessa não foi feita a Moisés, a promessa não foi feita às gerações de Abraão, que estavam no Egito escravos, a promessa foi feita a Abraão, repetida e reforçada a Isaac, e nutrida e nova aliança com Israel, Jacó. Por isso que nós sempre vamos ouvir nas Escrituras no Antigo Testamento, né, Abraão, Isaac e Jacó. Esses três, Deus reforçou que iria cuidar deles, a ponto de fazê-los como uma família, como que numerosa e de qualidade, como estrelas. Foi a promessa de Deus. E nós precisamos saber de uma coisa do Senhor Deus, é que Ele decide e ponto. Não é assim? Há um princípio que nós temos que conhecer de nosso Deus, é quando Ele diz, está dito. E a palavra, o próprio Jesus reforça acerca disso: passará os céus e a terra, mas a minha palavra nunca, jamais passará. Então o que Deus diz, está dito. Repita comigo: se Deus diz, está dito. Amém ou não? Está dito. E Ele disse: eu vou multiplicar a tua descendência e os farei poderosos. Diante disso, Deus nunca se esqueceu de seu cuidado com o seu povo. Nós sabemos por que eles foram parar no Egito, com cuidado de Deus. Toda aquela história, como nosso irmão Cláudio aqui ministrou na quarta-feira, do Zé, né? Eu gosto do Zé. Tem alguns Zés na Bíblia que são sensacionais, né?
dois destaques que eu gosto, é o José, que foi o comandante geral, o ministro, o chanceler do Egito, na época do faraó, lá no Egito, quanto o Zé. Gente, esse eu acho o mais sensacional de todos, que casou com a Maria, e foi ser o cuidador de Jesus, o Filho de Deus. Não é? Mas, Cláudio estava falando aqui, né, da caminhada do José, desde que o momento em que ele é odiado pelos irmãos, dos sonhos que ele teve, a parar na casa da Patifa, não é? Que a mulher do Potifar é a Patifa, aquela que, né, tentou seduzir o Zé. Mas o Zé foi fantástico, ele largou a roupa na mão dela, saiu correndo pelado, mas não caiu. Né? Se fosse hoje, ia chamar ele de gay, ia chamar ele de um monte de troço aí, né? Mas ele preferiu o Senhor do que ficar com a Patifa. E foi abençoadíssimo. Mas olha que história terrível, dele sair lá de vendido, rejeitado pelos seus irmãos, a chegar até o chanceler do Egito, primeiro-ministro. Era terrível a história. Poucos iriam entender que um cuidado de Deus iria te levar a uma prisão. É ou não é verdade? A mesma coisa, o cuidado de Deus com o povo de Israel. Espera aí, nós vemos claramente Deus falando aqui, pela palavra por meio de Moisés, 2 vezes, Deus decidiu te humilhar. Espera aí, para aí. É ou não é verdade? Quem quer ser humilhado aí, levanta a mão. Ninguém. Mas a palavra de Deus fala que se nós não nos humilharmos e descermos para ser como criança, nós não vamos entrar no reino de Deus. E outra, se você não se humilhar a ponto de deixar os outros serem primeiros, para que você vá depois, porque os primeiros aqui serão os últimos serão os primeiros, você não terá o melhor lugar. E eu aprendi isso com Deus, irmãos. Nos lugares onde eu chego, na vida prática, natural das coisas, eu nunca vou para frente. Que eu sei, porque imagina você vai para frente, daqui a pouco alguém fala assim, licença aqui, que esse lugar aqui está reservado para outra pessoa. Vai lá para trás. Uma vez eu vi acontecendo isso com uma pessoa, vamos lá, vamos sentar ali na frente ali. Eu falei, rapaz, não sei não, hein? Está meio estranho, aquilo ali está parecendo um lugar reservado. Não, vou lá. Aí daqui a pouco chegou alguém lá, aqui está reservado, aqui você pode. Aí eu falei, graças a Deus não fui. Que vergonha. Mas eu já vivi várias vezes de ter ficado lá atrás e daqui a pouco alguém, por gentileza, vem cá. Poucos dias atrás mesmo eu fui convidado aqui para representar a nossa igreja, irmãos, numa reunião que teve aí de um dos candidatos a prefeito. Chamou a maioria dos pastores proeminentes da cidade para uma reunião. E eu fui. Sentei lá na última cadeira lá atrás, onde tinha um lugarzinho que era onde cheguei. Daqui a pouco alguém veio em mim e bateu o nome, vem cá, pastor. Não, mas eu quero ficar. Não, vem cá, o prefeito faz questão. Aí me chamou, eu fui parar lá na primeira cadeira. 2 cadeiras para trás, assim, estava o prefeito, o pessoal todo sentado, os pastores de convenção, e eu sentado ali, bem, vou ficar aqui, né, já que a cadeira é reservada para mim. Fiquei lá quietinho. Sabe, se você vai até lá, aí te põe para trás. Mas quando Deus tem um lugar para você, Ele vai fazer acontecer, meus amados. É Ele quem cuida de nós em cada detalhe. E nós precisamos aprender isso. Deus decidiu então tratar o povo de Israel como seu filho. Porque o texto fala claramente aqui, como Deus cuida dos filhos, como um pai. Acabamos de ler aqui. Verso número 5, pois sabes no teu coração que como um homem cuida ou castiga seu filho, assim Deus, a palavra pode ser cuida aqui, tá? Na tradução hebraica, castiga o Senhor teu Deus a você. Então Deus está cuidando. Por que um pai corrige ao filho? Porque é o melhor, é encaminhar, é usar o cajado com a ovelha para que a ovelha não se desvie para um lugar que irá levá-la a uma tragédia ou a uma dor desnecessária. É isso que Deus faz. O Senhor Deus é cuidador. Repita comigo, meu Deus
é cuidador. Diga para o seu irmão assim, próximo a você, Ele cuida de você. Deus está cuidando de você. Nós vamos orar daqui a pouco, no final do culto, pelo casal Arli e Dani. Os irmãos conhecem, né? A Dani é aquela menininha, né? Eu me sinto meio humilhado quando estou perto dela, né? Aí um dia até brinquei com eles, né? Que, vocês têm que comprar um carro. Eles gostam, o Arli gosta de uma moto, né? E ontem, vindo para a ceia, eles estão sofrendo um acidente de moto. E hoje pela manhã eu estava falando com a Dani pelo telefone. E ela disse, pastor, graças a Deus nós só tivemos arranhões. Embora a foto que a Sandrinha recebeu, né, Sandrinha? Ela está toda enfaixada, né? Mas, glória a Deus, porque poderia ser pior. Ela contou um detalhe acerca da troca do capacete que ela teve com o marido, que ela esqueceu o capacete dela, tudo, não é? Deus usando. Deus deu um livramento, eles poderiam nem ter morrido. Nos detalhes, Deus cuida de nós, irmãos. A troca do capacete dela com o marido providenciou um livramento, uma coisa muito mais grave poderia ter acontecido com ela, porque você sabe que o carona é o que, né? Mas se desculpa aí a palavra, mas se lasca todo, né? Porque quem está na frente está vendo as coisas, se prepara, mas o carona é tipo surpresa, né? E com ela foi a mesma coisa. E a Dani é pequenininha, como eu disse, né? Você imagina a queda, né, daquela menina altona que ela é. Então ela se ralou bem, mas não quebrou, não teve nenhum problema na cabeça, e ela estava dizendo aqui acerca do cuidado de Deus. Como Deus cuida. O Senhor, ela diz assim, o Senhor nos deu um lindo livramento. Eu achei interessante, né, a forma de falar, né? Deus poderia ter nos dado um grande livramento, uma maravilha, mas eu achei linda essa palavra, do lindo que ela usou. Lindo livramento. Deus cuida de nós. Nos detalhes, irmãos. E Deus estava cuidando do povo de Israel. Imagina você, abrir o mar vermelho, transformar águas amargas em águas potáveis, ou seja, água amarga é água impura. A tradução era essa, água imprópria para beber, água que iria trazer problema. Num deserto, irmãos, onde tem uma água, uma poça, ou num lugar difícil, o que acontece? São os animais que vão ali, bebem daquela água, defeca, faz aquela sujeira. Essa água em Mara, que quer dizer amarga, era exatamente isso. Mas olha o detalhe, quando eles chegaram em Mara, pouco distante, à frente, subindo algumas dunas e montanhas de pedra, estava o oásis das palmeiras. Mas eles estavam tão afadigados, que a primeira água que acharam era essa, eles não conheciam o deserto. Mas Deus faz com que Moisés visualize uma árvore, um arbusto, que não existe naquela região. Isso é provado pelos cientistas botânicos, é uma árvore da América do Sul. Para você entender o milagre, não foi a água ser purificada com a árvorezinha que tem lá, mas uma árvore encontrada nas regiões do Peru, nas montanhas aqui, lá no deserto em Mara, para que ao coletarem a água, colocassem aquelas folhas e aquelas folhagens e gravetos dessa árvore na água e a água fosse purificada, tornando-se apta para beber. Que milagre! O milagre não foi a água ser tornada pura, mas essa árvore está lá. Não era uma época que tinham navios da América do Sul para lá, não era uma época que tinham aviões, né? Provavelmente, irmão, sabe o que aconteceu? Deus fez com algum pássaro, né? Ou ele mesmo fez brotar lá, mas pegasse a sementinha daqui e fosse lá e jogasse lá. A árvore não é nativa daquela região. E eles puderam beber água pura. Agora,
uma sementinha cair do céu e eles ficarem tão maravilhosos. Que isso? A palavra maná quer dizer que é isso. É uma perguntinha, que é isso? É tão bonitinho, né? Maná. Mas que é isso? E dali, mas Deus também não entrega nada de bandeja. Deus quer que você trabalhe. Nós precisamos, irmãos, trabalhar. Nós precisamos cuidar também. Se Ele é Deus cuidador, Ele está nos forjando a ser cuidadores. Nós precisamos cuidar para cuidar. Nós precisamos do cuidado dEle, que é o cuidar dEle em nós para cuidar. Então Ele nos forja a ser cuidadores. Olha o que Deus fez com eles. Deu-lhes uma sementinha lá que veio do céu, mas não podia comer a sementinha. Tinha que amassar a sementinha, transformar numa farinha, fazer um bolo, cozinhar o bolo e comer. Eu li uma vez um livreto árabe falando sobre isso, que diz que era o manjar de Alá, que eles comeram no deserto. É o manjar dos deuses. Mas a palavra de Deus fala que o sabor era como bolos de mel. Não tinha mel para colocar, não tinha açúcar para adoçar, mas ele já vinha pronto para isso. Mas era a cota diária. Não podia fazer mais do que para o dia. Sabe por quê, irmãos? Deus cuida de cada um de nós, todo dia. Cada dia é uma experiência nova. Cada dia é um novo milagre. Cada dia é uma nova experiência. E ao comerem naquele dia, tinham que esperar Deus cuidar novamente deles no outro dia. E alguns não acreditaram que iria vir outro maná no outro dia. Coletaram, guardaram e aquilo se estragou. Repita comigo: Deus cuida a cada dia da minha vida. A cada dia. A forma do cuidado de Deus é um milagre. Repita comigo: a forma do cuidado de Deus para comigo é um milagre. Irmãos, a nossa vida é uma vida de milagre. A nossa situação natural é sobrenatural. O Filho de Deus vive o sobrenatural. O nosso modo de vida é sobrenatural. Todo dia é dia de milagre. Todo enfrentamento é uma oportunidade para um milagre. Toda a nossa caminhada e os desafios e propósitos que empreendemos são oportunidades de milagre. E nós precisamos entender isso. Você vive e deve viver de milagres produzidos pelo Senhor. Como alertou aqui Deus ao povo de Israel, não podemos de forma nenhuma cair na tentação de achar que é a nossa capacidade, que são as nossas ferramentas, as nossas competências que estão dando-nos as vitórias, o êxito. Nada acontece em nossa vida se não for uma atuação miraculosa de Deus. Você tem um emprego? É um milagre de Deus para você. Muitos gostariam de ter o emprego que você tem. Você tem uma família? É um milagre de Deus para você. Porque enquanto você está aqui na igreja, no momento aqui da adoração, nessa comunidade de irmãos adorando, não esqueça você que tem gente velando alguém agora, que perdeu. Tem outros que estão nos hospitais. Tem pessoas em desespero. Tem pessoas, inclusive, tirando a própria vida. Tem outros em agonia por acidentes. Mas Deus escolheu que você estivesse aqui nessa manhã, protegida e protegido. Guardado. É o cuidado de Deus para conosco. Nós temos aqui valorar, amados, e dar atenção à bênção de Deus para a nossa vida. Não podemos deixar de dar valor ao cuidado de Deus para conosco. Eu trouxe essa frase aqui para que possamos entender isso, e Deus falou claramente aqui com o povo de Israel nesse Deuteronômio 8, eu insto a você
a quando você tirar o seu tempo a sós com o Senhor, você venha nessa palavra e dê uma olhada em como você pode fazer com a sua vida. Deus está cuidando. E cuidou até quando o povo de Israel chegou no tempo de entrar na terra, 40 anos depois, quando recolhe Moisés a ter um novo líder, a abrir as águas do rio, a dar a vitória a eles sobre os inimigos. Mas deixou-lhes um alerta. Olha, quando acontecer tudo de bom com vocês, verso 11, guarda-te de não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os estatutos que hoje te ordeno. Irmãos, guarda a sua alma. Há um alerta na palavra de Deus no Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa, para que ninguém te tire. Guarda, traga na memória. E a frase que eu tenho é o seguinte: nós precisamos retribuir a Deus com valor. Então a retribuição a Deus é adoração. A retribuição a Deus é gratidão e obediência aos seus mandamentos. Adoração, gratidão e obediência aos seus mandamentos. Adorar a Deus com a nossa vida. Onde estamos, somos testemunhas do Senhor. Com quem nos relacionamos, apresentamos Jesus. Onde nos apresentamos, Jesus chega primeiro do que você, por meio da sua vida. Ele é Senhor. Gratidão, entregar ao Senhor o que é dele. Louvar a Deus, irmãos, aqui eu estou falando de gratidão, tanto financeira, nas suas ofertas, em seus dízimos ao Senhor, como fidelidade, que a gratidão é uma retribuição a Deus, por meio das finanças, por exemplo, é a oferta. O dízimo, o seu comprometimento com a causa, é o seu investimento para a manutenção da sua casa. A casa de Deus é a nossa casa, a vida de Deus é a nossa vida. É normal. Mas gratidão, no sentido de propagar os feitos do Senhor, louvar a Deus por todas as bênçãos. E por fim, irmãos, não podemos esquecer da obediência. Obediência é a nossa chave de sucesso, e nós sabemos disso. Quando obedecemos, nós somos guiados pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós somos direcionados para a vitória dEle, e a vitória dEle é sempre a melhor. Tudo que Deus tem para você é muito melhor do que você jamais pensou ou imaginou. E as Escrituras dizem isso, que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus tem preparado o melhor, o extraordinário, o fantástico, isso quer dizer, o milagre sempre para a sua vida. Não te esqueças. Antes, verso 18, lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. E por meio de Jesus, nós somos garantidos na vitória, pois o sangue de Jesus nos purifica e nos guarda, e Ele nos garantiu vida e vida eterna. Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. É amanhã de rememorar. Memorizar. Isso quer dizer, guardar mais dentro. E entregar-se ao Senhor. Curve sua cabeça, por gentileza, em nome de Jesus.